Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Vamos orar? Ó Pai, nós viemos te pedir, Senhor, a tua presença, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Nós te agradecemos por essa manhã, Deus, por todos que estão aqui, meu Pai. Nós te agradecemos pelo hino que nós cantamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua graça sobre nós, Senhor, porque um dia, Senhor, o Senhor abriu os nossos olhos, Pai. Senhor, venha falar conosco, Pai, pela tua palavra, Senhor. Que o teu nome, Senhor, seja engrandecido nessa manhã, Senhor, e não envergonhado, Pai. Que tudo, Senhor, seja feito somente, Pai, para a tua glória, Senhor. Venha falar conosco, Senhor. Prepara os nossos corações, Pai. Dá-nos a tua paz, Senhor. E fala, Senhor, aos nossos corações. O Senhor conhece, Pai, as nossas necessidades, que nós precisamos ouvir, meu Deus. Fica conosco, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos na terceira lição da revista que nós estamos estudando, né? Que é a Supremacia de Cristo. E antes da gente entrar no texto mesmo, eu queria estar relembrando algumas coisas que a gente já viu.
Então vamos lá. A gente já viu nos capítulos anteriores que essa carta foi escrita por um judeu cristão com muito conhecimento bíblico. E isso a gente pode ver em toda a carta. Ela também foi escrita para judeus que haviam se convertido e estavam sendo tentados a voltarem à sua religião. Por isso que nós vemos tantas exortações e falando tanto sobre o nosso Senhor Jesus. Temos a questão da apostasia, isso vai ser tratado também no capítulo que nós vamos estudar hoje. E também o escritor aos Hebreus, ele apresenta um método para convencer esses judeus a não se desviarem do Evangelho. Então ele mostra a superioridade de Jesus ao judaísmo. Jesus também é apresentado como revelação final e definitiva de Deus. Nós vimos isso de modo muito claro na primeira aula, né? Isso ficou bem claro. E, tendo isso em mente, nós precisamos pensar em algumas coisas também para fazer as ligações entre o primeiro capítulo e o segundo. Então, Cristo como revelação final, como nós já vimos, os 3 ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, nós vimos isso na primeira aula. Cristo superior aos anjos, foi o Paulo que deu essa aula. Então, nós podemos ir para a exortação contra o perigo do desvio. Então, essa sessão, ela vai dos versículos de 1 a 4. Ele diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele vai assim seguindo até no versículo 4. E a primeira coisa que a gente precisa notar e prestar atenção é na expressão por esta razão. É assim que se inicia o texto, e para que nós possamos compreender ele como um todo, nós precisamos nos focar sobre isso. Mas então, que razão? A gente precisa entender que quando ele usa esse termo, o autor ele está retomando algo que foi dito. Então, sendo assim, nós precisamos perguntar: o que é que foi dito? É só ler os versículos anteriores, né? Nós já falamos isso, já estivemos retomando. Então, o autor estava defendendo a tese de que Cristo é superior à revelação do Antigo Testamento, ele é a plenitude da revelação e ele é superior aos anjos, ou seja, ele é filho de Deus. Então, entendido isso, a gente pode prosseguir. Ele fala, por essa razão, porque Cristo é superior aos anjos, porque Cristo é superior à revelação do Antigo Testamento, por causa de tudo isso que falamos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Mas que verdades? Essas verdades são as verdades sobre Cristo, as verdades do Evangelho. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 14:2. Então são verdades como essas. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:2. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5.
Então, são essas verdades que o autor está falando. Essas verdades que exaltam Cristo e que mostram que só Cristo é o meio de salvação. É por isso que ele está fazendo essa exortação. Mas em que sentido nós devemos nos apegar a essas verdades? Bom, o sentido é que nós devemos nos agarrar a essas verdades como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Ou seja, consciente de que esse é o único meio de salvação. A gente vê que a linguagem aqui, ela é profundamente náutica. Ou seja, ela é falando sobre essa vida no mar. Por quê? Nós vemos aqui que esse agarrar no texto original é muito mais profundo do que a gente pensa. Tanto que nesse versículo, John MacArthur, ele pega e ele fala muito sério nisso no comentário dele da Bíblia de Estudo que ele fez. Ele diz assim: ambas as expressões, nos apeguemos com mais firmeza e jamais nos desviemos, têm conotações náuticas. A primeira refere-se a ancorar uma embarcação, amarrando-a ao cais. Então, nós vemos nisso a seriedade. Por quê? Que linguagem que ele está usando? Ancorar uma embarcação. Isso é um apego muito forte. O Augusto Nicodemos, ele comentando sobre esse texto, ele fala que a linguagem aqui é como se uma pessoa tivesse naufragado e ela caísse no mar. E então várias coisas da carga do navio caíssem também, e ela estivesse apegada sobre a carga do navio, como se algumas madeiras do navio tivessem se desprendido e ela então usasse aquelas madeiras como boia para que ela não afundasse. Então é essa a linguagem, é desse modo que a gente tem que se apegar às verdades. É essa exortação que o autor faz. Então ele mostra como é sério o perigo da negligência e também a questão da apostasia. Então, essas verdades são muito sérias e é devido a essas verdades que nós devemos nos apegar de modo tão firme. Mas qual que é a finalidade desse firme apego que o autor nos fala? Para que delas jamais nos desviemos. Nós vemos isso, nós vemos ele falando isso. E para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco na citação do MacArthur, porque ele continua. Ele fala o seguinte: a segunda expressão, para que dela jamais nos desviemos, muitas vezes era usada como referência a uma embarcação que era deixada à deriva. A advertência é para que cada um se firme na verdade do Evangelho, tomando cuidado para não ignorar o único porto de salvação. Então, isso é muito claro no texto. Ele está falando aqui para nós nos apegarmos com muita firmeza. Porque se nós não nos apegarmos, nós iremos nos desviar. E não nos desviar de qualquer forma, mas nos desviarmos como um barco à deriva. Não sei quem já assistiu aqueles filmes, né, que as pessoas estão à deriva. Tem até um filme que se chama A Deriva. As pessoas ficam não sei quantos dias no mar, sem lugar para ir, indo onde o vento leva. E a gente vê nesses filmes o quanto é difícil essa vida. Eles não têm com que sobreviver e eles ficam à margem. Então, é essa exortação que o autor está nos fazendo. Nós precisamos nos lembrar dessas imagens. Quando nós nos lembramos dessas imagens, fica muito mais sério, muito mais claro na nossa mente o que o autor estava querendo dizer. Mas por que será que ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo isso porque naquela época havia uma forte inclinação à apostasia. O cenário em que eles viviam e o contexto nos levam a crer nisso.
Porque era um contexto de perseguição. Naquela época não era fácil ser um cristão. Ainda mais eles, judeus, tinham um orgulho da religião também. Nós vemos isso na Bíblia. É muito sério a questão do orgulho dos judeus, né? A gente vê isso em toda a Bíblia, nos evangelhos, Jesus falando sobre isso. E ser cristão não era como hoje. Porque hoje você fala que é cristão, e a pessoa, nossa, que legal, né? Você é cristão, é bom ter uma religião, né? Naquela época não era assim. Ser cristão significava perseguição. Tanto que muitos eram tentados a olhar para trás. E é nesse contexto que o autor está fazendo essa exortação que nós estamos vendo. E, na verdade, é como se ele estivesse dizendo assim: agarrem-se nas verdades do Evangelho ouvidas como se a vida de vocês dependesse disso. Porque, na verdade, ela depende. Para que vocês não sejam como um barco à deriva, que é levado pela correnteza, longe do único porto de salvação. Eu achei muito bonito essa linguagem que o autor usou, e essa descrição, quando a gente olha para o texto, né, no original. Um barco à deriva, o único porto de salvação, longe do único porto de salvação. Isso fica muito claro aqui. Jesus é o único porto de salvação. E se eles estivessem negligenciando isso, as verdades do Evangelho, eles estariam longe da única coisa que poderia livrar eles da ira divina. Então, a gente precisa considerar o valor do Evangelho. Por quê? Porque assim nós iremos nos apegar com mais firmeza. E assim nós não iremos nos desviar. Às vezes a gente não se dá conta do valor do Evangelho. Ontem o Paulo esteve falando a nós, os jovens, e antes dele começar a mensagem, ele falou, às vezes parece algo tão banal, né? Mas tem pessoas que não têm condições de se reunir como a gente. Pessoas que estão em contexto de perseguição. E nós temos a Bíblia, nós temos acesso total ao Evangelho. Então, nós precisamos valorizar mais esse Evangelho e nos firmar nessas verdades. Por quê? Porque a nossa vida depende disso. Nós estamos muitas vezes com a mentalidade do mundo. Por quê? Porque eu acho que não vale tanto assim. E que eu posso viver a vida como eu quiser. Como um barco à deriva. Mas você não se dá conta que você está se afastando do único porto de salvação. Então, nós precisamos ter essas coisas em mente. Nós não podemos nos esquecer que a apostasia é uma possibilidade real. O que seria apostasia? Voltar atrás. É uma possibilidade real. A gente só precisa olhar para a história da igreja. Às vezes, na nossa volta mesmo, tem pessoas que nós conhecemos que apostataram da fé. Isso é muito triste. Porque são pessoas que muitas vezes viveram dentro das igrejas, ouviram o evangelho, estiveram conosco, mas que apostataram da fé. Muitas vezes isso é bem sério, né? Quando a gente pensa da questão dos filhos dos crentes. Às vezes isso está bem presente também nessa questão. Porque a criança é criada a vida inteira na igreja. E aparentemente ela tinha compreendido o evangelho, mas então ela se desvia. E que tristeza não é gerado no coração dos pais e das pessoas que estão ao redor também. Então, é uma possibilidade real. Nós precisamos pensar mais sobre isso. Por quê? Porque às vezes a gente acha que não é. Que é uma coisa que está longe de nós. Mas não está. E é isso que nós temos visto.
Aí você vai perguntar, mas então como fica a perseverança dos santos? Não é verdade que uma vez salvo, salvo para sempre? Bom, nós estamos olhando aqui da perspectiva humana, né? Não da perspectiva de Deus. E a gente tem que se lembrar também que, ao ver o perigo da apostasia, a tentação para voltar ao judaísmo, os crentes vacilantes, será que o autor podia ficar calado e ignorar essa questão? Será que ele poderia deixar aquelas pessoas a Deus dará? Não, ele não podia fazer isso. Tanto que essa questão de achar que nós não podemos falar com os nossos irmãos, exortá-los, ver que eles estão vacilantes e dar uma palavra a eles, isso é totalmente antibíblico. Por quê? Porque em Romanos 9:3, Paulo diz assim: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Então, é isso. Por quê? Será que nós temos essa visão? Viu, Natália? Até essa questão, por exemplo, de se apostatar, a gente deve levar em conta que o mesmo autor de Hebreus que está falando da possível situação, ele também, no capítulo 10, no verso 39, ele faz essa distinção daqueles que realmente nasceram de novo e dos que estão no meio da comunidade e não nasceram de novo. No capítulo 10, verso 39, ele vai dizer: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a perseverança ou para a preservação da alma. Então, essa ideia de se apostatar, ela é bem dúbia nesse capítulo, porque é como se aquele que se apostata é o que realmente não teve o novo nascimento, né? Ele estava no meio, é o que o João vai dizer, estava no nosso meio. Isso, estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Realmente, é uma boa colocação. Eu não tinha lido esse capítulo 10, né? Mas isso é verdade. É como está mesmo lá no texto de João. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Então, quando a gente vê pessoas se apostatando da fé e desviando, é essa consciência também que nós devemos ter. Então, após essa exortação, o autor ele segue nos versos 2 e 3. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, o foco aqui nesse versículo 2 e 3 é a expressão como escaparemos nós. Na verdade, é como se o escritor da carta estivesse dizendo assim: já explanei a vocês a superioridade de Cristo e sua revelação. Na verdade, é por isso que conclamo que se agarrem firmemente às verdades que exprimem essa superioridade, para que vocês não sejam como um barco à deriva, se desviando do único porto de salvação. Porque se a mensagem que foi antigamente anunciada pelos anjos, que são inferiores a Cristo, se tornou firme, cumpriu-se, e se todo o desvio dessa mensagem teve justo castigo, imagine se sequer negligenciarmos essa tão grande salvação anunciada por Cristo, que está acima de todo nome. Então aqui nós vemos a seriedade disso. Por quê? Imagine se sequer negligenciarmos. Não está nem falando aqui de uma rejeição total.
Mas imagine se nós sequer negligenciarmos. Por quê? Porque haviam pessoas que elas tinham consciência do evangelho, mas que elas ainda não estavam firmadas. Elas não tinham se apegado totalmente àquelas verdades. E aqui é uma exortação muito, muito séria. O autor aqui, na verdade, ele está dando a razão para eles se apegarem às verdades ouvidas. Não só isso. O autor prossegue no versículo 4. Essa mensagem não foi somente anunciada pelo próprio Cristo, autor da salvação, mas ela também foi confirmada pelos que a ouviram. E o próprio Deus testemunhou por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, após ele apresentar a razão para a exortação que ele fez no versículo 1, ele está mostrando agora como essa tão grande salvação, essa mensagem, o evangelho, foi atestado primeiramente por Jesus, em segundo lugar pelos que a ouviram, que foram as testemunhas, e por fim pelo próprio Deus. Ou seja, essa mensagem, ela foi confirmada de um modo muito claro e 3 vezes pelo próprio Jesus, pelas testemunhas, pelo próprio Deus Todo-Poderoso, com sinais, com milagres. Então, ele está deixando bem claro para que eles não tivessem nenhuma dúvida quanto ao assunto, quanto à veracidade dessa mensagem. E para resumir tudo isso, quanto ao perigo da negligência, vamos ficar com as palavras de Calvino sobre esse texto. Ele diz assim: se a lei que fora transmitida pelo ministério dos anjos não podia ser recebida com desdém, e a transgressão da mesma era visitada com severíssimos castigos, o que será, pergunta ele, daqueles que desprezam o evangelho, cujo autor é o Filho de Deus e cuja confirmação foi através de muitos e variados milagres? E ele continua também. Eis a suma da questão. Quão mais elevada é a dignidade de Cristo da dignidade dos anjos? Por isso, se deve prestar muito mais atenção ao Evangelho do que à lei. É a pessoa de seu autor que enobrece a doutrina. Olha só, é a pessoa do seu autor que enobrece a doutrina. Por isso essa ênfase tão grande em Cristo, na superioridade de Cristo. Se a alguém parece absurdo que ambas as doutrinas, a lei e o evangelho, procedem de Deus e que uma deve ser preferível à outra, como se a majestade de Deus fosse diminuída ao ser a lei relegada a segundo plano, a resposta é simples, a saber, Deus, ele deve ser sempre ouvido com a mesma atenção sempre que fala, sempre que se nos manifesta com mais plenitude. Tanto mais reverência e mais desejo de obedecer à sua revelação devem crescer proporcionalmente. Não é que suceda de Deus em si mesmo deixar de ser o que é, mas é porque sua grandeza nem sempre se manifesta na mesma proporção. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que Deus se manifestou com mais plenitude no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. É isso que ele está enfatizando. Ele está enfatizando a superioridade do Evangelho, que é o tema da nossa aula hoje. É isso que ele está mostrando. Por quê? Assim como o autor mostrou aos hebreus, isso também deve estar claro para nós. O Evangelho, ele é o único meio de escape da ira divina, do inferno. Se você negligencia o único meio de salvação, como escapará? Só existe esse meio. No Antigo Testamento, quem rejeitou essa mensagem, dada sob a forma de lei, por meio do ministério dos anjos,
foi condenado. Não nos esqueçamos que naquele tempo a mensagem foi transmitida por meio de figuras e símbolos. Imagine agora que o Evangelho veio com toda a transparência, dado sem restrições. A quem muito foi dado, muito será cobrado. É o versículo de Lucas 12:48. Então é isso que nós devemos pensar sobre essa parte do texto. Porque nós vimos que o autor ele mostra aqui que todo o desvio da mensagem que foi transmitida pelos anjos no Antigo Testamento, ela teve o justo castigo. Imagine agora, naquela época, como era transmitido? É por meio de figuras, por meio de símbolos. Daí que muitas vezes vem a nossa dificuldade de compreender algumas passagens do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi a sombra para o Evangelho. Toda a Bíblia fala de Jesus. É que muitas vezes nós não compreendemos. Por quê? Porque era transmitido por meio de símbolos, por meio de figuras. E agora que foi transmitido com clareza, se nós negligenciarmos essa mensagem, o que será de nós? A gente só precisa olhar para todos os castigos do Antigo Testamento. A gente lê lá Números, tantos outros livros que falam de coisas seríssimas. De pessoas que eram engolidas pela terra, de pessoas consumidas pelo fogo. Mas lá era por símbolos. E agora? Só porque Deus não faz cair um raio do céu na hora que você peca ou na hora que você desvaloriza o Evangelho, você vai continuar na mesma vida, negligenciando o único meio de salvação? Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. É o mesmo Deus do nosso tempo. Talvez nós não compreendamos isso muito, porque a gente olha e fala, nossa, mas naquela época Deus interferia na história e agora parece que ele deixou o mundo rolando. Mas ele não deixou. Ele é Senhor sobre a história. A gente vai ver isso mais pra frente também. Ele é Senhor sobre a história. Por mais que a gente não compreenda isso, mas ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus não mudou. Na verdade, eu acho que nós é que nos afastamos dele. Por quê? Porque nós nos amoldamos muitas vezes a esse mundo. Mas então vamos prosseguir agora para o próximo tópico. Cristo é superior aos anjos a despeito da sua humanidade. A gente vê isso no verso 5 ao 9. Então, é nesses versos que nós vemos a superioridade de Cristo aos anjos, mesmo a despeito da sua humanidade. É esse o título da revista. E depois de uma exortação para o perigo da negligência, ele faz uma pausa, porque ele estava falando sobre a superioridade de Cristo aos anjos. Nós vimos isso na aula passada. Ele fez uma pausa nos versículos 1 ao 4 para falar do perigo da negligência. Agora, nos versos 5 ao 9, ele está retornando à questão de Cristo ser superior aos anjos. Mas, mesmo assim, existe uma conexão entre os versículos que nós lemos e estes que nós vamos ver agora. O próprio Calvino, ele comentando sobre o início dessa sessão, ele mostra isso de uma forma brilhante. Ele diz assim: o escritor comprova uma vez mais, fazendo uso de outro argumento, que Cristo deve ser obedecido, porque o Pai lhe conferiu a soberania sobre o mundo inteiro, honra essa da qual todos os anjos são totalmente destituídos.
E ele usa, para comprovar isso, uma citação do Antigo Testamento. Por quê? Eles eram hebreus. Então ele usa o Antigo Testamento, como se ele estivesse, olha, está no livro de vocês. Então ele cita o Salmo 8, que diz assim: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Então, ele cita esse salmo, que é um salmo messiânico. A gente viu com o Paulo a questão do sensus plenior, se eu não me engano, que é a questão que o autor dos Hebreus, ele cita alguns textos e dá um novo sentido a esses textos. E é o que ele está fazendo aqui também. O Salmo 8 é um salmo messiânico. Muitas das palavras que estão lá são usadas para falar de Jesus, assim como o Salmo 22 e outros textos da Bíblia. E ele mostra com esse salmo tanto o valor quanto a humilhação do homem, e ele aplica isso a Jesus. Mas existe um problema nessa citação. Por quê? Bom, será que ele não estaria trazendo um problema para o seu próprio argumento? Que como pode Jesus ser superior aos anjos e ao mesmo tempo o autor dizer sobre ele assim: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Aí você pensa, poxa, mas ele estava o tempo todo falando que Jesus era superior aos anjos. Agora ele fala assim que menor que os anjos. Para a gente entender essa aparente antítese, nós precisamos pensar sobre essa expressão aqui. Por um pouco. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Nós não sabemos exatamente o que isso quer dizer. O próprio texto original, ele não define exatamente o que seria esse por um pouco. Pode ser que seja por um pouco de tempo, ou seja uma expressão de um grau, mas de uma classificação. Mas nós não sabemos. Talvez sejam até as duas coisas. Mas o que importa é que nós sabemos que a essência de Cristo não é ser menor do que os anjos. Ele se tornou menor em sua encarnação, para a finalidade que será exposta nos versos seguintes. Então é essa consciência que a gente tem que ter para entender o texto. Senão vai dar um nó na nossa cabeça e nós não vamos conseguir entender. Porque parece que é uma contradição, mas na verdade não é. E para nós entendermos essa aparente contradição e esse possível problema, nós precisamos ler também o texto de Filipenses 2, do 5 ao 11. Esse texto é muito claro também sobre essa questão. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse texto ele nos ajuda muito a entender essa questão. Por quê? Porque ele está relacionando a humilhação de Cristo com a sua glorificação.
A gente pode resumir o ensino desse texto, que é tão bonito, né, nas palavras do Martin Lloyd Jones. Ele diz assim: embora igual quanto à natureza, como filho de Deus e até como membro da Trindade, ele tomou uma posição de subordinação, tendo em vista sua realização, sobretudo como quem se identificaria com os demais filhos de Deus, dentro da mente e do plano de Deus. Então, com essas sábias palavras, a gente poderia ir embora sem nenhum dano para a compreensão de todo o resto do texto. Ele explicou isso de uma forma muito clara. Por quê? Porque teve um propósito para essa humilhação de Jesus. Na sua essência, ele não é menor do que os anjos, mas ele se tornou menor do que os anjos por um propósito. E esse propósito ele é apresentado nos versos seguintes. Isso também se comprova na oração de Jesus em João, também, João 17, do 1 ao 5. Ele diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então aqui nós vemos, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, Jesus é superior aos anjos na sua essência. Ele se tornou menor para a encarnação e com um propósito. E agora que essa questão já foi esclarecida, nós podemos continuar pensando sobre o verso 8. O verso 8 ele diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então a gente vê aqui que tudo foi sujeito aos pés do nosso Senhor. E absolutamente nada está fora do seu domínio. E eu acho que essa é uma possível base para aquela famosa frase do Kuyper, onde ele diz assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Cristo é Senhor sobre todas as esferas. E é essa consciência que nós devemos ter. É sobre isso que o autor está falando no verso 8. Mas, como a gente já viu, mesmo assim, o autor ele é sincero ao dizer: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Cristo reina, mas nós ainda não temos essa compreensão. Nós não conseguimos ver ainda. É difícil pensar que Cristo reina, porque a gente vê tantas atrocidades, tantos pecados, muitas coisas acontecem e nós ficamos nos questionando: mas onde está Deus? Será que Deus está mesmo no controle de tudo isso? Porque nós somos humanos e a gente só consegue olhar para nós e olhar para o que está à nossa volta. Mas se nós pensarmos no que a Bíblia diz, no caráter do nosso Deus, que é soberano, que está acima de todas as coisas, Ele está
no controle. E Cristo é Senhor da história. Ainda que isso seja difícil para nós entendermos. Mas então a gente tem que pensar, para que Cristo se humilhou, tornando-se homem? E quais são os benefícios disso? Nós vemos isso no próximo tópico da revista, que é a razão e os benefícios da natureza humana de Cristo. Nós vemos isso nos versículos de 9 ao 18. Ele diz assim: vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa, porque em todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E uma coisa que fica clara nesse texto é a expressão convinha. É por isso que nós estamos falando da finalidade de Cristo ter se humilhado. E a revista diz assim, que o autor de Hebreus desenvolve o argumento de que a natureza humana de Cristo possibilita o cumprimento do plano salvífico de Deus. E por isso não pode existir nenhuma inferioridade em Jesus em relação aos anjos, pelo que o autor focaliza a realidade integral e os benefícios da natureza humana do Filho. Então, isso é muito claro. Porque a humilhação de Cristo, a sua encarnação, teve um propósito. É por isso que ele é superior aos anjos, apesar dele ter se feito inferior. Para que ele fez isso? A gente precisa pensar nessa tabelinha aqui. Peraí. Tá. Esqueci de pôr no slide a tabela, mas está aqui, eu vou falar para vocês. Bom, primeira coisa, por causa do sofrimento da morte, porque Cristo foi feito menor do que os anjos. Anjos não podem morrer. Então foi a compaixão de Deus pela raça humana que fez com que o seu Filho se tornasse um de nós, provisoriamente humilhado, provisoriamente, para que provasse a morte por todos. E qual que é o benefício disso? Essa é a razão, a primeira razão. Mas qual que é o benefício dessa razão? Ou seja, por causa do sofrimento da morte, que a gente vê no verso 9. Cristo morreu a nossa morte. A gente vê isso também em Hebreus 2,15, no verso 15 do texto que a gente está vendo agora.
Porque ele diz assim: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, essa é uma das razões. Cristo se fez menor do que os anjos, ele se encarnou para que ele morresse a nossa morte. Isso é glorioso. E ele também diz assim: ele, como autor da salvação, deveria ser aperfeiçoado por meio dos sofrimentos, no verso 10. Então tinha que ser um homem para conduzir os filhos à glória. Por quê? Essa questão de ser aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Aí você pensa, nossa, mas Cristo é perfeito, ele não precisava ser aperfeiçoado. Mas essa expressão aqui, ela está falando, na verdade, de uma adequação. Ou seja, Cristo tinha que ser homem, porque ele tinha que se identificar conosco, para que ele fosse o Salvador perfeito. Quando a gente lê a Bíblia, nós pensamos assim, como Jesus é o nosso Salvador perfeito. Por quê? Ele se encarnou. Ele participou dos mesmos sofrimentos que nós muitas vezes temos que enfrentar. E como isso é uma alegria, é um consolo tão grande para a nossa alma. Tanto que até isso vai ser falado mais para frente, nos versículos de Hebreus também. E isso implica que benefício para a gente? A identificação. A gente vê isso no verso 13, na parte B. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, é esse benefício que nós temos também. Cristo se identificou conosco. Outra coisa também, outra razão para que Cristo foi feito menor do que os anjos, para que ele se tornasse irmão daqueles a quem haveria de salvar. Também aí a identificação. A gente vê isso no verso 11 e 12. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Também o benefício da identificação. Ele não se envergonha. O Filho de Deus não se envergonha. Então, o último benefício, a última razão, para destruir o diabo. Verso 14. Os anjos não podem destruir o diabo. É só a gente pensar em Miguel, por exemplo. Ele repreendeu o diabo. Mas Cristo, na sua morte, ele derrotou o diabo. Então esse é o benefício para a nossa alma, para nós. O benefício da natureza humana de Cristo. Jesus matou a morte com a sua morte. E com isso, ele decretou a derrota final de Satanás. A última razão, então, é porque Cristo foi feito humano. Para que ele pudesse socorrer a raça humana. Verso 16. Nós vimos aqui que no texto que fala que ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Só a gente voltar uns versículos anteriores. Quando a gente pensa nos anjos, não há esperança para os anjos. Os anjos que caíram não tiveram um Salvador. Jesus Cristo não morreu pelos anjos, mas ele morreu por nós. Quando nós caímos, o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós. É grandioso isso. Nós precisamos parar para pensar mais nisso. Nós somos socorridos por nosso Senhor, e esse é o benefício para nós, da natureza humana de Cristo. Isso nós vemos no verso 16. E também a questão do pecado, no verso 17. Nós estamos livres, então, do domínio do pecado. Cristo se fez propiciação pelos nossos pecados. Agora nós precisamos pensar sobre um último benefício que
pode ser posto à parte. Por quê? Porque ele é uma maravilha para a nossa alma. Esse versículo é tão lindo e ele dá tanto conforto para a nossa alma. É o versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Isso é maravilhoso. Esse versículo tem que queimar nos nossos corações. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por quê? Porque Cristo foi tentado em tudo, em todas as áreas. E se a gente se desse conta disso nos momentos em que nós somos tentados, nós correríamos para Cristo, ao invés de ficarmos nos punindo. Porque ele foi tentado em todas as áreas. Foi tentado sexualmente, foi tentado a blasfemar, ele foi tentado a voltar atrás na cruz, foi tentado a ficar rico. É só a gente ler lá a tentação de Jesus, quando Satanás tentou Jesus. Ele foi tentado em tudo e a tudo. Mas em nada pecou. Essa é a diferença. Mas mesmo assim nós podemos ter esse firme consolo na nossa alma. Não importa o que você esteja passando, Jesus Cristo sabe o que é isso. Talvez nós estivemos nessa semana cheio de perturbações, cheio de pensamentos, cheio de setas de Satanás. Mas uma coisa que pode trazer consolo à nossa alma é isso. Jesus Cristo sabe o que você está passando. Por quê? Porque ele em tudo foi tentado. E isso é tão grandioso e é tão maravilhoso. Nós podemos descansar nisso. E é essa noção que nós devemos ter no momento que nós formos tentados, no momento em que você parar consigo mesmo e pensar, Senhor, o que eu estou pensando? Como eu posso pensar nisso? Ou como eu posso pensar em abandonar o Senhor? Olha só tudo que o Senhor fez por mim. Nós devemos olhar para a cruz. Nós devemos olhar para os sofrimentos de Cristo, para a vida de Cristo, quando nós formos tentados. É isso que deve estar na nossa mente. O Thomas Goodwin, ele é um puritano, e comentando sobre esses versículos, ele diz assim: Cristo levou a sério tudo o que lhe aconteceu e da forma mais profunda possível. Não fez pouco caso de cruz alguma, vinda de Deus ou vinda dos homens, mas carregou e sentiu o peso total dela. Sim, seu coração se tornou mais terno em todos os tipos de afetos do que qualquer de nossos afetos, pois o foi em amor e compaixão, e isso o tornou um homem de dores, mais do que qualquer outro homem experimentou ou experimentará. Conhecedor de nossa aflição, ele se lembra de como se sentiu quando enfrentou infortúnios semelhantes. Cristo tem até mesmo a experiência da culpa pelo pecado e do pavor de enfrentar a ira de Deus contra o pecado. Embora pessoalmente não tivesse pecado, Cristo carregou todos os pecados do seu povo. Seu conhecimento da nossa dor, em conjunto com a lembrança de sua dor, leva seu coração a transbordar de compaixão. Que lindo isso! Seu conhecimento da nossa dor, em conjunto com a lembrança de sua dor, leva seu coração a transbordar de compaixão. Isso deve estar no nosso coração. Isso é um consolo para a nossa alma. E tem outro versículo de Hebreus que fala sobre isso também.
que também é um versículo maravilhoso. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, isso é maravilhoso. Nós devemos ter esse pensamento, essa concepção. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele se tornou homem, se fez carne. O Criador se fez criatura. Isso é tão grandioso, é muita coisa para a nossa mente de seres humanos. Para entender isso, isso é grande. Isso é o nosso Senhor Jesus. E se nós nos dessemos conta da grandiosidade disso, nós evitaríamos tantos sofrimentos, tantos. Isso deve estar gravado no nosso coração. Foram essas as razões por que Cristo se fez por um pouco, menor do que os anjos. Para que ele morresse a nossa morte, para que ele cumprisse o plano de salvação de Deus, para que ele pudesse se identificar conosco como o nosso irmão. Ele foi em tudo tentado, à nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo é o nosso modelo. É para ele que nós devemos olhar. Vamos então para a nossa conclusão. Então, concluindo. Nós devemos nos apegar firmemente às verdades do Evangelho. Nós vimos isso nos primeiros versículos do capítulo 2. Por quê? Cristo é o único meio de escape da ira divina e do inferno. Cristo é superior aos anjos, apesar de sua humilhação e encarnação. Deus não deixou nada fora do domínio de Cristo. Cristo venceu a morte. Cristo derrotou o diabo. Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. Cristo se identificou conosco, sendo em tudo tentado. O poder de Cristo para socorro vem da sua encarnação e da sua exaltação. É com esses tópicos em mente que nós podemos compreender esse texto, para que ele fique mais claro na nossa mente. Amém? Os irmãos têm alguma colocação para que nós possamos orar? Alguma pergunta? Então vamos orar? Fiquemos de pé para orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa manhã, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que não falha, Senhor, e que não volta vazia, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Que o Seu nome seja engrandecido, Pai, não o nosso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é tão maravilhosa, Senhor, e nós podemos descansar nela, Senhor. Descansar nessas verdades, Senhor. Que isso esteja firme no nosso coração, Senhor. Para que nós, Senhor, não sejamos como um barco à deriva, Senhor. Mas para que nós estejamos ancorados na Tua verdade, meu Deus.